Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Ciências da Saúde. E esta é a primeira parte de uma sequência de aulas sobre o gênero Salmonella. Eu sei que vocês já pediram bastante para eu gravar aulas sobre esse gênero. E essa é a primeira parte, onde eu irei falar um pouco sobre as características gerais do gênero Salmonella, assim como da taxonomia, né, as características da taxonomia e também a nomenclatura atual, né, desse gênero. Então não deixem de assistir as próximas aulas, onde eu irei falar sobre algumas síndromes clínicas, né, causadas por algumas espécies de Salmonella importantes. Tá? Então, começando aqui pelas características gerais, o gênero Salmonella pertence à grande família Enterobacteriaceae, trata-se de um bacilo gram-negativo não esporulado. Nutricionalmente, essas bactérias elas não são exigentes e apresentam algumas características importantes para o processo de identificação, como, por exemplo, trata-se de bactéria catalase positiva, oxidase negativa, lactose negativa, produtora de gás, ou seja, gás positivo, e também é produtora de H2S. E um detalhe, a maioria das espécies de Salmonella são móveis, apesar que algumas espécies elas podem ser imóveis. Então, com relação à taxonomia do gênero Salmonella, trata-se de um gênero bacteriano que não acompanha as normas de taxonomia mais utilizadas, assim para a classificação de outros organismos, como vocês mesmos já conhecem. Existem inúmeras espécies de Salmonella, trata-se de um gênero extremamente complexo e com vários enfoques. Então, um enfoque aqui importante, que é o foco dessa primeira parte dessa aula, com relação à classificação de acordo com o hospedeiro, relacionado aí à adaptação e à patogenicidade de algumas espécies de Salmonella. Então, existem alguns sorotipos, né, pertencentes a um grupo, a uma determinada espécie de Salmonella, que infectam exclusivamente os seres humanos, como, por exemplo, a Salmonella typhi e a Salmonella paratyphi. A Salmonella typhi, ela causa uma síndrome clínica conhecida como febre tifoide, e a Salmonella paratyphi causa a febre paratifoide, que é uma febre semelhante à febre tifoide, porém ela é mais branda. Então, nas próximas aulas que eu irei gravar sobre Salmonella, eu irei falar sobre essas manifestações clínicas, como, por exemplo, febre tifoide, febre paratifoide, apresentando todo o mecanismo fisiopatológico dessas doenças, assim como algumas outras informações importantes, como tratamento, diagnóstico, relacionados a cada uma dessas síndromes clínicas. Além dos seres humanos, outras espécies de animais também podem ser infectados, né? Podem desenvolver infecções por alguns sorotipos específicos de Salmonella, como no caso da Salmonella gallinarum e Salmonella pullorum, que infectam, tem como hospedeiro, né, as aves, e tem a Salmonella abortusoris ovinos, abortusex equinos, Cholerae suis suínos e Salmonella dublin infecta os bovinos exclusivamente. Então aqui nós podemos observar um grupo, né, de subespécies, de sorotipos de Salmonella que infectam animais de criação, né, como aves, bovinos, equinos, e isso pode trazer grandes problemas econômicos, não só para o Brasil, mas assim para o mundo todo. E tem também aqueles sorotipos de Salmonella que infectam, né, trazem problemas tanto para humanos, assim como para outras espécies de animais. São sorotipos que não infectam exclusivamente humanos ou apenas outras espécies de animais, ou seja, infectam aí todas as espécies, né, incluindo os seres humanos. Como, por exemplo, Salmonella typhimurium e a Salmonella
Enterítides. Então vamos agora para uma outra parte, que é a parte da nomenclatura desse gênero Salmonella. Então, como eu falei anteriormente, trata-se de um gênero extremamente complexo que não segue uma taxonomia como os demais organismos, né? Como as demais bactérias pertencentes a outros gêneros, como vocês já podem ter assistido em outras aulas aqui no canal. Então, existem 3 espécies importantes de Salmonella, que é a espécie entérica, bongore e subterrânea. Aqui destacado em vermelho temos a espécie entérica, sendo que essa espécie entérica ela ainda se subdivide em subespécies. E essas subespécies são a entérica, salame, arizone, diarizone, holstein e índica. E temos aqui destacado em vermelho a subespécie entérica, né, que é a subespécie mais importante. Agora, por quê? Essa subespécie entérica ela é isolada principalmente a partir de materiais de animais de sangue quente, assim como no caso também de materiais biológicos de seres humanos, assim como de outras espécies de animais de sangue quente. Então, essas subespécies, né, elas constituem em torno, né, apresentam em torno de 2.500 sorotipos diferentes, sendo que apenas a subespécie entérica já foi identificado até o momento em torno de 1.490 sorotipos ou sorovários, como também pode ser chamado. E aí nós temos as outras subespécies, como salame, arizone, diarizone, holstein e índica, que são subespécies identificadas principalmente em animais de sangue frio, assim como também presentes no meio ambiente. Então, como que fica a nomenclatura, né? Como que você pode descrever, né, toda essa nomenclatura do gênero Salmonella? Então, aqui temos uma associação, deixa eu só abrir aqui a canetinha para ficar mais fácil para estar explicando. Então, temos aqui uma associação da espécie mais do sorotipo. Então, Salmonella é o gênero, entérica é a espécie, e aí subespécie entérica, né, porque aí a subespécie dessas a mais importante, porque 99% né, são isolados em animais de sangue quente, né, materiais biológicos de animais de sangue quente. Então temos aqui um sorotipo ou um sorovar dessa subespécie entérica, que é o sorotipo TIF. Então fica Salmonella entérica, daqui da espécie, subespécie entérica, sorovar ou sorotipo TIF. Então, necessariamente você não precisa escrever tudo isso, pode fazer aí uma abreviação. Abreviar, né, toda essa nomenclatura como Salmonella TIF. Só que tem um detalhe. No caso aqui dessa nomenclatura, TIF, a primeira letra precisa ser maiúsculo, porque a gente não está se referindo aqui a uma espécie, a gente está se referindo a um sorotipo ou um sorovar da subespécie. Por que eu estou frisando isso? Porque vocês já aprenderam em outras disciplinas, até mesmo na própria microbiologia, como por exemplo, Escherichia coli. O E de Escherichia é maiúsculo, porque trata-se de um gênero, coli é a espécie, no caso o C de coli minúsculo. Então essa é a nomenclatura correta, né, quando você se refere a um gênero e uma espécie. Mas por que aqui na nomenclatura da Salmonella é diferente? Porque TIF a gente não está se referindo à espécie, a gente está se referindo a um sorovar, a um sorotipo da subespécie entérica. Então, se você optar por escrever dessa forma simplificada, é Salmonella TIF com um T maiúsculo. A mesma coisa aqui, Salmonella entérica, subespécie entérica, sorotipo ou sorovar tifimúrio. Então, de uma forma simplificada, fica Salmonella
tifimúrio com T maiúsculo. Salmonella entérica, subespécie entérica, sorovar ou sorotipo enterítides. De uma forma simplificada, com fica relação às Salmonella síndromes enterítides, com né, E mais importantes importantes causadas por esses sorotipos de Salmonella. Temos aqui, eu posso destacar as febres entéricas, que são causadas por salmonelas tifoides, como por exemplo a salmonella tif e a salmonella paratif. No caso, a salmonella tif, como eu já falei anteriormente, causa a febre tifoide, e a salmonella paratif A, B e C causam a febre paratifoide, que é uma febre semelhante à febre tifoide, porém de uma forma mais branda. Então aqui são síndromes clínicas em que apresentam como principal manifestação clínica a febre. E tem as infecções entéricas e também infecções extraintestinais, que são síndromes clínicas causadas por sorotipos ou sorovares de salmonelas não tifoides, ou seja, que não apresentam como manifestação clínica, como sinal clínico principal, a febre. Então, aqui os dois principais exemplos são a Salmonella enteritidis e a Salmonella tifimurium, que são dois sorotipos de salmonella que causam diarreia, a famosa enterocolite, e também infecções metastáticas, como osteomielite, pneumonia e meningite, decorrente aí de um quadro clínico de septicemia. Então, na próxima aula, no próximo vídeo que eu irei gravar, eu irei falar sobre essas principais síndromes clínicas mais importantes causadas por esses sorotipos de salmonella. Então, desde já, quero agradecer mais uma vez pela atenção de cada um de vocês e espero que eu possa estar contribuindo mais uma vez para o conhecimento de cada um.